Aí, turma, vamos então para o terceiro pilar dos 5 pilares do aquário plantado que você precisa saber. Como eu sempre digo, vamos direto ao assunto, mas vamos por partes. Bom, o terceiro pilar é a nutrição do aquário plantado. A nutrição do aquário plantado ela consiste tanto na fertilização líquida quanto no substrato fértil. Vamos deixar a parte da fertilização líquida um pouco mais para frente, porque a fertilização ela ocorre depois que o aquário já está partido, depois que o aquário já está funcionando. Tá? Então vamos voltar um pouco atrás, né? A gente está se tratando ainda com os iniciantes, os principiantes, ainda naquela fase do que eu preciso ter para começar um aquário plantado, o que eu preciso saber para colocar o primeiro pé dentro do hobby do aquário plantado. Então vamos deixar um pouquinho a fertilização um pouquinho mais para frente. Bom, vamos lá. Substrato fértil. O que eu preciso saber sobre substrato fértil? Eu sei que vocês vão falar, e o humus de minhoca? Galera, o humus de minhoca a gente usava 20 anos atrás no aquário plantado. Deu muito certo no começo, né? A gente pegava humus de minhoca, para quem não sabe o que a gente fazia, pegava humus de minhoca, não é que eu estou ensinando, mas é bom que vocês saibam. Pega o humus de minhoca, ferve o humus de minhoca numa panela, ferve 2, 3, 4 vezes e lava, vai tirando aquela sujeira que sobe. Por que tem que ferver o humus? Porque o humus ele é biologicamente muito ativo, ele tem muita bactéria, ele tem muito fungo, ele tem um monte de coisa lá dentro, inclusive patógenos. Isso pode adoecer plantas, pode adoecer os peixes. Eu já montei aquário de humus de minhoca fervido e já perdi todos os cascudos e vários peixes com a doença que se chama hidropsia. Já perdi, infelizmente. Hoje eu sei que era por causa do humus, porque justamente foi quando o cascudo cavocou, subiu o humus, virou aquela água verde, aquele caldo de chá verde, e quando baixou aquele verde, todos os peixes estavam com a barriga estufada, infeccionada com hidropsia. Então, esse é um dos motivos que a gente não usa mais humus de minhoca, né? Esse é um dos motivos. Outro motivo, naturalmente ele vai subindo na sua camada, porque você tem que isolar ela com uma camadona infértil, né? Uma camadona inerte de areia, de um areião. Aí ficava o humus embaixo, uma camadona de areião, tipo 10 centímetros de areia. Então você perde um tanto assim do seu aquário, né? 10, 12, 15 centímetros de aquário você perde, só com camada de substrato que é obrigatoriamente plana, não dá para fazer relevo. E esse humus vai subindo, 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 até que ele alcança a coluna d'água. Você é obrigado a desmontar o seu aquário, jogar tudo fora e começar tudo de novo. Antigamente era assim, a gente não conseguia manter um aquário por tanto tempo. Ele começa a dar problemas de sujeira, né, de algas, aí dá aquele boom de algas, de peteca, de alga peteca, a água fica verde, o vidro fica verde, as rochas ficam verdes, e não tem mais o que fazer. Então, galera, esqueça o humus de minhoca, tá? Esqueça, se você é principiante, não vá por esse caminho, porque você vai encontrar um monte de problema para a cabeça. Vai para o substrato fértil, ele não está tão caro assim, existem várias... não tantas opções assim, mas a gente tem boas opções, não está monopolizado o mercado. Então dá para a gente trabalhar muito bem com o substrato industrial que a gente tem hoje. Bom, vamos lá. O que você precisa saber sobre os substratos férteis modernos? Existem 2 tipos basicamente de substrato fértil. Primeiro, ele é natural. O substrato fértil natural ele é naturalmente terroso, argiloso, ele é extraído do solo, ele é peletizado, né? Ele é cozido até formar os grãozinhos, várias bolinhas, e essas bolinhas, até que sobe o último grão, o último pó, ele ainda é fértil, porque a própria propriedade do solo é fértil em toda a sua totalidade. Esses são os melhores substratos que tem, são os mais duráveis, são os mais confiáveis, são os mais limpos, e você consegue muitas vezes reutilizar esse substrato em muitas outras montagens. Isso é uma grande vantagem. Você pode, deu 2 anos de montagem, deu 1 ano de montagem, eu gosto de participar de concurso, monto aquário novo todo ano. Você pode esvaziar seu aquário, tira as plantas, tira o hardscape, as rochas, os troncos, pega esse substrato, seca esse substrato, pode peneirar se você quiser, separa o que tiver de raiz morta e usa ele de novo, seco. Ele é até melhor do que o substrato novo. A gente pode fazer um vídeo sobre isso depois, mais tarde. Então o substrato natural, ele é muito legal, dê preferência para esse substrato. Mas existe o segundo tipo, que são os substratos enriquecidos, eles são artificiais.
Então ela é feita uma massa, né? O cara pode pegar sílica, carvão e enriquecer com outros nutrientes, uma espécie de um banho, uma espécie de enriquecimento, não sei de que maneira falar isso, que o grão ele é encapsulado com nutrientes, mas ele não possui as mesmas propriedades até o fim dele. Então ele perde a vida útil dele, ele perde essa capacidade fértil muito mais rapidamente do que o substrato natural. Então eu sugiro aos iniciantes, não vão por esse caminho. São substratos mais baratos, na sua grande maioria, só que eles têm esse inconveniente. Existe um outro inconveniente desse substrato enriquecido. Às vezes acontece do lote ser diferente de um lote do outro. Um lote está muito fértil, está muito legal, e o outro lote às vezes ele está muito inerte. Não teve o mesmo tratamento do outro lote. Eu já peguei lote de substratos assim, que infelizmente não passaram nem da partida do aquário. Isso pode acontecer. Cara, tá tudo certo no seu aquário. Tem CO2, tem filtragem, tem iluminação de qualidade, tem plantas que plantam tudo direitinho, tem fertilização lá líquida, mas o aquário não vai. Não vai porque o substrato não atende e a planta precisa da nutrição a nível de raiz. Não dá para você colocar num substrato inerte e falar, eu vou compensar isso com mais fertilização. Você não vai conseguir, pessoal. Vai ter um outro que vai postar foto, vai falar que conseguiu, só que isso vai depender muito de qual planta ele está fazendo. Vai ser menos de uma meia dúzia de plantas que você conseguiria fazer isso, de plantar no areião, colocar a fertilização líquida e o aquário conseguir desenvolver. Mas, cara, de forma geral, com as plantas que você vai querer, com a grande diversidade que existe no mercado, você não vai conseguir fazer isso. Não aposte nisso que você vai se dar mal. Tá? Você precisa de substrato fértil. Características que você vai ter que procurar. CTC, capacidade de troca catiônica. Quanto maior o CTC do substrato, mais fértil ele é. Quanto mais fértil ele é, mais matéria orgânica ele tem. Quanto mais matéria orgânica ele tem, mais ele retém cátions. Então, ele tem as duas coisas. Ele tem aquela capacidade de nutrição catiônica, que são potássio, magnésio e cálcio, e também tem a matéria orgânica que vai fornecer nitrogênio, fósforo e enxofre. E depois tem os micronutrientes que fazem parte da argila. Você vai ter lá o zinco, vai ter o ferro, vai ter o manganês, vai ter o cobre, vai ter o molibdênio e um monte de outras coisas que são os micronutrientes. Então o substrato natural, ele é o melhor, ele é completíssimo, ele tem tudo que o aquário e as plantas precisam. O substrato enriquecido, quando você vai olhar lá a composição nutricional dele, está faltando um monte de nutrientes. Não dá para confiar nisso, pessoal. Também pode ter gente que vai apresentar fotos de aquários excelentes com esses substratos, e eu acredito que seja possível sim, só que são aquários muito instáveis. Você diminui a confiabilidade do substrato, do seu sistema, e você não sabe quando vai ser o dia que vai desligar o disjuntor do substrato. Quando desligar o disjuntor do substrato, a planta o aquário vai dar uma caída, vai desmoronar, você vai achar que é iluminação, você vai achar que é fertilização líquida, você vai achar que é CO2, você vai trocar a planta e não vai dar certo. Então eu não gosto de substratos enriquecidos, não gosto. Isso além de ser uma preferência pessoal minha, é uma característica técnica que não me permite escolher esses substratos. Então vai por mim, para o iniciante e o principiante, optem pelo substrato natural terroso. Perfeito? Que mais que vocês precisam saber? Vocês não precisam ter informação de se o substrato é ácido, se o substrato é alcalino, não precisam se preocupar com isso. Cada substrato, de acordo com a região de onde ele foi extraído, vai ter suas próprias características em relação ao pH. Então, pode ser que você pegue um substrato que vai ter várias conchinhas, é normal, é um substrato que tende a ser um pouco mais alcalino. E vai ter substrato que vai ser um pouco mais ácido, porque ele tem mais matéria orgânica de natureza úmica, fúlvica, então ele vai ter essa característica do pH mais ácido. Perfeito? Não se preocupem com isso. De resto, eu acho que, por enquanto, é isso. Eu acho que isso é tudo que vocês precisam saber para começar. Perfeito? Galera, valeu. Vamos para o próximo vídeo então. Um abraço.